Conforme foi dito anteriormente, irmãos, nós estamos, e vocês têm acompanhado isso, estamos com uma série QR Code da Salvação. Nós explicamos sobre isso, que é uma resposta rápida de Deus para a salvação da humanidade e que ela, dentro da doutrina da salvação, nós encontramos um processo que não é cronológico, mas é lógico. Há uma razão deste processo e alguns aspectos deste processo são imediatos e outros exigem tempo e consideração por parte do fiel. Nós já falamos aqui sobre os aspectos da redenção na primeira palavra da série, e depois falamos sobre justificação. Para quem não acompanhou essa pregação, ela já está disponível no nosso YouTube, M-Nova Internacional, que você pode acessar e assistir, inclusive compartilhando com todas as pessoas que você conhece. Hoje nós vamos refletir sobre o terceiro aspecto, que é o aspecto da regeneração. E é importante que a gente entenda, é importante que a gente guarde isso no coração, que desde que o homem existe, a oportunidade de recomeçar é fator determinante para a pessoa e para a coletividade. Por conta dos inúmeros erros da sociedade, dos inúmeros erros das pessoas, é óbvio que uma oportunidade de recomeçar sempre está no coração das pessoas. O privilégio e a oportunidade de recomeçar é sempre, como se nós estivéssemos tendo, na verdade a chance, o prazer, o presente de fazer de novo e fazer da maneira certa. Não é? Então, isso é extremamente importante. Nesse aspecto da salvação, aqui no aspecto regeneração, nós enxergamos o velho homem tornando-se o novo. O velho homem torna-se o novo. Quando isso ocorre? Quando o homem morre para o mundo e renasce para Deus. Então, o aspecto da regeneração basicamente consiste neste privilégio de morrer para o mundo e renascer para Deus. Então, este é um aspecto glorioso, porque ele oferece a nós humanos a oportunidade de nos reencontrarmos com Deus, de voltarmos o nosso relacionamento com Deus. Nós temos a oportunidade de nos reconectarmos com o nosso amado Deus. Então, isso é um privilégio glorioso. Esta oportunidade de recomeçar é como um reset, é como um reboot. A gente tem a oportunidade de fazer de novo, mas com a prerrogativa de um poder sobrenatural, com o presente de um poder extraordinário, um poder que não é natural, um poder que não é de nossos colegas, de nossos pais, nossos amigos, mas é um poder espiritual que nos capacita a fazer esse reset, esse reboot, que é o recomeçar novamente. Então, essa clareza bíblica quanto à oportunidade de recomeçar, ela deve ser bastante celebrada em cada coração. Nós temos aqui a constatação de que o homem, de modo geral, desde o Éden, foi engolido. Literalmente, o homem foi engolido pelas consequências de suas transgressões. Se você conhece a história do Éden, você já sabe que ao transgredirem, ao desobedecerem à voz de seu Deus, eles perderam o privilégio de se relacionarem com Deus no paraíso. Perderam o privilégio de estarem num ambiente completamente controlado pelo poder de Deus, pela virtude de Deus e pela presença de Deus. Eles perderam esse privilégio, foram expulsos daquele lugar, e então o relacionamento com Deus passa a ser um pouco diferente. Então,
nós podemos usar essa expressão que eles foram engolidos pelas consequências de suas transgressões. E então, neste episódio da expulsão do homem do ambiente controlado por Deus, do ambiente em que Deus está, quando isso ocorre, nós perdemos a aparência de Deus. Nós perdemos a semelhança de Deus. Nós perdemos esse contato que dignifica tanto. Ficamos distantes de Deus. E esse distanciamento de Deus, essa destruição da imagem e da semelhança de Deus na nossa vida, provoca, irmãos, desatinos, horrores, coisas inomináveis aqui neste ambiente tão abençoado. Então nós precisamos conhecer este aspecto tão relevante para as nossas vidas, que é o aspecto da oportunidade de nascer de novo, é o aspecto da oportunidade de nos reconectar. Dentro desta visão bíblica, nós precisamos reconhecer que o óbito, a morte ocorreu. A palavra morte, como eu já expliquei em outras ocasiões, significa separação, divisão, obstrução de um relacionamento, de um contato. Então, dentre as consequências que o pecado trouxe para a humanidade, a principal delas, naturalmente, é a morte, é a separação. Olha o que o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 17, a parte B do versículo diz: porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Essa foi uma fala de Deus para o primeiro casal. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 3, a parte B do versículo diz: comereis dele, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A veemência, né? a ênfase que Deus dá para este estatuto, esta lei, essa ordenança de Deus, foi muito clara, foi muito enfática de dizer: não toque nesse fruto, porque no dia que nele tocares, certamente morrerás. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele faz uma afirmação que confirma a seriedade da palavra de Deus. Ele diz lá em Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Diga comigo: o salário do pecado é a morte. E aqui, irmãos, são duas situações diferentes. Uma morte espiritual, que é a separação de Deus, e uma morte física, que é a deteriorização de um corpo que anteriormente era incorruptível, mas se tornou corruptível, se tornou destrutivo, possível de morrer. Então nós temos o aspecto da morte espiritual, do contato com Deus e da morte física. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Onde está isso? Isaías 59, versículo 2. O profeta, tendo a inspiração de Deus, mostra que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E isto, ou seja, os nossos pecados encobrem o rosto de Deus em nós, para que não nos ouça. Deus não nos ouve nas nossas transgressões, porque estamos separados, estamos distantes. Aí Paulo diz no capítulo 2 de Efésios capítulo 2, versículo 1, a parte B, e o versículo 5, a parte A do versículo. Paulo diz que o homem não regenerado, diga comigo, o homem não regenerado está morto. Olha o que ele diz: estando vós mortos em ofensas
e pecados, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Todos os descendentes de Adão entraram na mesma rota de transgressão. O pecado original foi produzido no Éden, foi produzido naquele lugar, por aquele primeiro casal, e toda a família de Adão gerou os hábitos, gerou a transgressão, a desobediência dos seus pais. E então isso se enfileirou, descendente após descendente, até chegar em nossos dias. Então, toda a raça humana, ela vive o tempo da queda, da destituição, da separação, da morte. E isso é extremamente ruim, irmãos. Porque se nós fomos separados daquele que nos criou, se nós fomos separados daquele que nos preenche, daquele que nos dá sentido, daquele que nos dá plenitude, como ficaremos nós? Hoje a pregação vai ter 2 capítulos. Vou ter que interromper para nós recebermos o pessoal do encontro, já está aí na porta. Nós vamos estar cantando um hino e recebendo essa turma no nome do Senhor Jesus. Então, só para dar ênfase onde nós estamos parando, há uma constatação bíblica, há uma constatação espiritual. Nosso raciocínio, a nossa lógica, o nosso entendimento, por mais obscurecido que esteja, nós compreendemos que perdemos o acesso a Deus, perdemos o relacionamento com Deus. Fomos desfigurados. Prova disso é que existe na sociedade humana todo tipo de monstruosidade e de aberrações. Existe todo tipo de transgressões, as mais horríveis que existem. Está no seio da humanidade. Isso é a prova, a constatação da morte espiritual do ser humano, da separação entre o homem e Deus. Quer dizer, a transgressão do homem criou um abismo que o distancia do Senhor Deus. Eu quero que você guarde isso aí. Nós estamos parando aqui nesse ponto, onde nós constatamos, não só pelas verdades bíblicas que acabamos de ler, mas pelo senso comum, pelo entendimento mínimo que seja da raça humana, de que nós estamos vivendo um negócio terrível. Mortes, sequestros, violências, decapitações, violações de todos os níveis na sociedade. Então nós, ainda que sejamos mínimos na nossa capacidade de raciocinar, nós conhecemos que o mundo está morto, separado de Deus. Esta é uma constatação bíblica, mas também é uma constatação lógica. Amém? E aí, vamos lá? Então vamos. Vamos interromper aqui a pregação e vamos cantar aqui. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Frutos do Espírito. 9 frutos do Espírito, quando o indivíduo toma posse deste privilégio de ser regenerado, de passar por esse aspecto da salvação. Esta morte não é a incapacidade de atender a Deus, mas é a incapacidade de compreender Deus. Por isso se faz necessário que o Espírito de Deus ative em nós a capacidade de compreensão. Tanto que sua palavra diz que é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma verdade bíblica. Não é? Ela é, como já disse antes, uma separação espiritual da presença dele. Nós vemos lá em Romanos capítulo 3, versículo 23.
O homem nessa condição, segundo o apóstolo Paulo, não consegue compreender as coisas de Deus, as coisas espirituais. Porque ele está separado, ele está sem relacionamento, ele está sem convivência, ele não conhece o dialeto do céu, ele não conhece os princípios do céu, ele não conhece a dinâmica do céu, ele não conhece o comportamento do céu, ele não tem intimidade com a cultura do céu. Então, como ele vai compreender isso? Agora nós estamos vendo o funeral da rainha Elizabeth II e todo aquele procedimento da monarquia, todo aquele respeito, toda aquela cerimonial. Para nós que vivemos numa república e temos assim um conhecimento de monarquia muito pouco por causa da ausência nas escolas, é impossível a gente compreender a dimensão do sentimento de um súdito, de um monarca. Assim como é impossível para os humanos separados da doce presença de Deus compreender a cultura do céu, compreender a dinâmica do céu portanto, há uma necessidade da intervenção de Deus nesse aspecto. O pecador, diga comigo, o pecador só pode ser vivificado quando ele é exposto a pregação da palavra. Efésios capítulo 1, versículo 18, a parte A do versículo. Efésios capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Nós fomos iluminados pela palavra de Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? Nós precisamos de ser expostos pela palavra de Deus. Quando nós somos expostos, quando nós ouvimos, quando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa capacidade intelectual ouve a mensagem do Senhor, dentro desta audição, dessa perspectiva espiritual, o Espírito do Senhor se manifesta com a cultura, com a dinâmica, com o poder dos céus, do reino dos céus, e então, nesta hora, nós conseguimos compreender o valor, o poder e a importância da sua palavra na nossa vida. E o quanto de distante estávamos nós desta cultura celestial. Portanto, é a exposição da pregação da palavra do Senhor que nos ilumina, que dá condição para o nosso entendimento capturar o poder da mensagem, a importância da mensagem. No mesmo capítulo de Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ou seja, o apóstolo está dizendo que nós estamos nele, no Senhor Jesus. Nós estamos agora em relacionamento, nós estamos agora dentro dessa conexão com o nosso Senhor. E isso nos dá a condição de uma nova vida, de uma nova cultura, de uma nova ordem no reino de Deus. E essa possibilidade gloriosa, irmãos, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Diga, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Diga, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Amém? O indivíduo, no passado, o que o apóstolo escreve no capítulo 4 ainda de Efésios, versículo 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Ou seja, o indivíduo foi obscurecido pelo pecado. O seu entendimento, a sua capacidade de visualizar e de compreender foi obscurecida. Cegos nos tornamos pela ausência dessa convivência. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eu quero que vocês tenham um pouco de paciência, logo nós fecharemos aqui a palavra, mas eu estou dizendo porque alguns irmãos que foram para o encontro estão cansados e tudo mais. Eu preciso
terminar aqui pelo menos uma parte desse conceito de regeneração, para que a gente não fique manco dentro dessa série de ministrações QR Code da salvação. O texto diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quer dizer, o poder do Deus desse século foi de cegar, de embotar, de embaralhar, de embaçar o entendimento, porque o indivíduo estava incrédulo, estava distante. Mas quando exposto pela palavra, quando ouve a palavra, ele é iluminado, ele é despertado para compreender o significado da mensagem do céu, do Evangelho de Deus, Jesus Cristo. E esse Jesus, no capítulo 16 de Mateus, versículo 24, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. A oportunidade, aqui nesse texto de Mateus capítulo 16, versículo 24, ele está dizendo que nós temos a oportunidade de aceitar segui-lo ou negar em segui-lo. É uma opção que nós temos. E ainda no capítulo 7 de João, versículo 37, ele diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Qual foi a palavra de Jesus exposta com a capacidade de iluminar o entendimento dos que ouviram na ocasião e de todos os que ouviram essa palavra ao longo da história? Ele está dizendo que é uma fonte sanadora. Ele está dizendo que é a água da vida. Ele está dizendo que é uma água poderosa, que quem dela bebe nunca mais terá sede. Então essa palavra me esclarece, me revela, me ilumina o poder que ele tem. Mas ele está dizendo: quem que tem sede, venha a mim e beba. Então é uma opção minha aceitá-lo ou não. E o Espírito, o versículo 17 do capítulo 22 de Apocalipse, e o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Quer dizer, esta é a capacidade que nós temos quando nós somos iluminados, quando nós somos expostos, como nós somos esclarecidos pela poderosa palavra do Senhor. Esta palavra regeneração é palingenesia. É uma palavra grega que fala de palin, fala de novo, e gênesis, de nascimento, de começo. Então, nós podemos recomeçar. Nós podemos nascer de novo, não fisicamente, naturalmente, mas espiritualmente. Nós temos a oportunidade de, expostos pela palavra, esclarecidos pela palavra, iluminados pela palavra, nós temos a oportunidade de resetar, dar um reboot na nossa vida e recomeçar a partir daquele momento. Agora, direcionados, iluminados, guiados pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder da sua santa palavra. Essa é a verdade gloriosa do Senhor Deus para nós. João capítulo 1, versículo 13. João capítulo 1, versículo 13. Olha o que ele diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A vontade de Deus prevalecendo. No versículo 12, ele nos dá a opção de, se o aceitamos, nós nos tornamos filhos de Deus. Ainda 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Esta é uma operação de Deus na nossa vida, quando nós somos visitados por sua palavra. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água, isso é, palavra,
e do Espírito. Isso está em João capítulo 3, versículo 5. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, também confirma essa passagem. Tiago capítulo 1, versículo 18, a parte A do versículo, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Diga, nós fomos gerados de novo pela palavra da verdade. Diga, pela palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? Hein? A mensagem dos céus. Ele se autoproclama, ele se define como a verdade de Deus. E esta mensagem do céu, a verdade de Deus, é que nos esclarece, que nos possibilita uma mudança de vida, um recomeçar glorioso. A regeneração nos salvou pela palavra da regeneração, o primeiro versículo que nós lemos. Diga comigo, a regeneração é um ato interno. Ela acontece no interior do pecador. Ela provoca, ela ocasiona uma mudança no interior do homem. Quando nós somos iluminados pela palavra, quando a palavra da verdade nos impacta, essa palavra da verdade, inspirada pelo Espírito Santo, nos concede o privilégio de recomeçar. E neste recomeço ocorrem mudanças significativas, poderosas, dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma e até dentro do nosso corpo físico. São mudanças muito poderosas que ocorrem quando verdadeiramente damos lugar à palavra, quando nós nos permitimos ser expostos por sua santa palavra. A Bíblia emprega vários textos que nós não vamos ler aqui, esses textos são muitos. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, Jeremias 24, 7, Ezequiel capítulo 11, versículo 19, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 a 27, todos esses textos se referem são figuras de linguagem mostrando que dentro do homem ocorre uma cirurgia, há uma mudança. Deus arranca um coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus arranca um coração duro, um espírito duro, incrédulo, e nos transforma. O poder da sua palavra é tão glorioso que quando esta palavra nos impacta, esta cirurgia ocorre, um coração de pedra é arrancado e um coração de carne é colocado no lugar. Todos esses textos fazem menção sobre isso. Portanto, a regeneração, diga comigo, a regeneração é um ato divino, operado pelo Espírito Santo de Deus no espírito do homem. Aleluia! Você está compreendendo o que eu estou falando, irmãos? Esta regeneração ocorre no espírito do homem, através do Espírito Santo, pelo poder e pela vontade do Espírito de Deus. E embora a regeneração seja um ato interno, diga, a regeneração é um ato interno, mas quando ela ocorre, mudanças significativas no interior transbordarão para o exterior. Ou seja, tudo aquilo que a palavra, tudo aquilo que o Espírito de Deus faz no nosso interior, isso transborda para o exterior. Então, na nossa vida diária, externamente, visível aos olhos dos homens, torna-se claro que ocorreu uma mudança. Por isso que aqueles irmãos que são impactados pelas palavras no encontro, pelas mensagens, pela oração e pela exposição que se colocam diante daquelas ministrações, muitos dos que vão ao encontro têm uma vida transformada completamente, muda-se da água para o vinho, e isso é visível externamente, ou seja, são mudanças no interior que transbordam para o exterior. Mas a gente vê isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A palavra fala sobre isso. Assim, que se alguém está em Cristo,
nova criatura é. Vocês conhecem esse texto, né? A gente fala muito dele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, você passa a ser uma criatura, uma nova criatura. Quem é uma nova criatura aqui? Em Cristo Jesus, amém? O outro texto, irmãos, está em João capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Ou seja, o crente tem agora a consciência de que é uma nova criatura. Quem tem consciência que é uma nova criatura? Amém? E o crente agora pratica atos de justiça. Isso é extremamente poderoso no texto que nós lemos. 1 João capítulo 2, versículo 29. 1 João. Se sabeis que ele é justo, sabemos que ele é justo? Porque nele fomos justificados. Aprendemos no domingo passado. Nele fomos justificados. Sabemos que ele é justo. Então, todo aquele que pratica justiça, justiça é o quê? Retidão, integridade, plenitude. Você não é meia boca, você é inteiro. Você pertence ao reino, amém? E você aceitou a cultura do reino, e você aceitou os princípios do reino. Então, se você vê em Deus que ele é justo, você deve praticar atos de justiça. O crente já não pratica pecado. Aí existem vários textos. Vamos ler 1 João capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aí isso aqui é poderoso, né? Porque, e aí, tem muitos crentes que pecam. Na verdade, eu não conheço nenhum crente que vive uma vida sem pecado. Eventualmente pecam. Então, se você não é nascido de Deus e peca, como é que você... O texto está dizendo aqui, esse pecar aqui tem a ver, irmãos, com o pecado da incredulidade. Todo aquele que é nascido de Deus jamais negará a existência de Deus e negará o poder dele. Você pode, em dado momento, quebrar um princípio, quebrar uma lei do reino, mas você jamais vai abrir mão. Você nunca será uma apostata. Você jamais apostatará da fé, negará a fé. Então, quando você de fato é nascido de Deus, quando você é regenerado, uma coisa que fica definitivamente, você pode passar por maus bocados, você pode viver uma vida de muitas dificuldades, você pode ser posto à prova em vários aspectos da sua vida, mas uma coisa é certa, jamais negará o seu Senhor. A incredulidade nunca mais vai morar no seu coração, porque no seu coração está o reino de Deus, o princípio de Deus, a palavra de Deus, o iluminar do sol da justiça sobre você. Então você nunca negará Deus, nunca negará a sua fé, nunca negará o seu relacionamento com Deus. Ainda que eventualmente pratique alguma besteira e precise, e o próprio João, na sua carta, no capítulo 1, versículos 7 e 9, ele fala que o Senhor é o nosso advogado e que nós podemos confessar a Ele os nossos pecados, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, ainda que nós cometamos deslizes e ainda que nós tenhamos as transgressões aqui ou acolá, não é para fazê-lo, mas eventualmente somos pegos desapercebidos, não vigilantes, e ocorrem essas coisas. Quando isso ocorre, imediatamente, aquele que é nova criatura, aquele que é regenerado, aquele que é nascido de novo, ele põe-se em guarda e confessa as suas transgressões, crendo. Ele não é mais incrédulo, ele apresenta a sua transgressão, crendo na absolvição, no perdão de pecados que foi concedido pela morte do Senhor Jesus na cruz. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? E, finalmente, o outro aspecto exterior da regeneração está registrado em 1 João capítulo 4, versículo 7.
1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha que versículo poderoso, irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. São vários os versículos nesse sentido que mostra com clareza que o amor interno, o amor que nos alcançou, a evidência da provocação dos céus em nós pela exposição que nós tivemos da palavra do Senhor, isso gera em nós, dentro de nós, esse amor que é transbordante, esse amor que aparece exteriormente, então nós conseguimos amar o próximo, apesar de nós. Entende o que eu estou falando? Nós conseguimos amar as pessoas, apesar de nós, ou apesar deles, não importa. Nós continuaremos amando. Nós podemos não gostar das práticas, nós não podemos gostar dos princípios que aquela pessoa defende, mas ela continua sendo alvo do nosso amor. Nós sempre a amaremos, não importa o que ela faça, o que ela diga, o que ela seja. Ela, o indivíduo, essa pessoa, será sempre alvo do amor, do nosso amor, porque o amor de Deus que está em nós, e a Bíblia categoricamente diz que Deus amou o mundo, ou seja, Ele amou a todos. Este amor é uma exposição do que ocorreu dentro de nós. Eu não preciso amar as práticas, eu não preciso amar os costumes, eu não preciso amar os princípios que aquela pessoa segue, mas eu preciso amá-la. E esse preciso amá-la não é uma obrigação, não é uma exigência, é o fruto daquilo que aconteceu dentro do meu coração. Eu não sou obrigado a amar ninguém, mas eu preciso, no meu relacionamento com Deus, externar os frutos dessa relação com Deus. Então, quando eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, o texto diz que eu me torno mentiroso. Então, o regenerado, o nascido de novo, a nova criatura, externa esse amor às outras pessoas. E uma grande dificuldade hoje que nós estamos vendo dentro das igrejas, igreja com igreja, denominações conflitantes, pessoas que se autodenominam cristãs e que não sabem conviver umas com as outras. Às vezes tomam atitudes que transgridem os princípios do reino de Deus. Por quê, irmãos? Há alguma coisa errada dentro do coração. Então nós precisamos reavaliar isso. Então, tendo em vista que pela redenção, diga comigo, pela redenção, tivemos uma mudança de dono. Estávamos nas mãos do transgressor, do príncipe das trevas, de Satanás, e aí na redenção tivemos a mudança de dono. Agora quem é o nosso dono de novo? O nosso poderoso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pela justificação, nós tivemos uma posição alterada. Ou seja, a nossa posição de condenado passou a ser de justificado. Antes eu era propriedade do mal, agora eu sou propriedade do bem. Antes eu estava condenado, agora eu estou justificado. No primeiro estágio, mudança de dono. No segundo estágio, mudança de posição, de condenado para justificado. Você recebe essa palavra, irmão? Agora, a regeneração, ela opera uma mudança muito gloriosa, que é uma mudança de condição. Pelo Espírito de Deus, nós tivemos a nossa condição de vidas corruptíveis, destrutíveis, a incorruptíveis. Quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a palavra do Senhor e o Espírito do Senhor na nossa vida, nós passamos de pessoas corruptíveis, passíveis de ser
corrompidas, destruídas, eliminadas, e passamos agora para uma nova condição, a condição de incorruptíveis. Ninguém pode nos tocar, ninguém pode nos destruir, ninguém pode nos eliminar, porque nós temos a chancela do céu, porque agora nós temos uma nova condição espiritual. Quem nos olha no mundo espiritual sabe que agora está falando com uma nova criatura, com um renascido. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Amém? A regeneração é a mudança da condição de pecador. É um milagre que se dá na vida. Olha o que o texto diz aqui, de 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, e o versículo 23, a parte D. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Na segunda carta, ele ainda confirma no capítulo 1, versículo 4, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Ou seja, qualquer que é nascido de Deus tem a natureza divina. Então é uma condição nova. Agora é uma estirpe nova, agora é uma linhagem nova. Você agora não pertence à plebe das trevas. Agora você pertence à corte do reino de Deus, à corte do amor eterno. Você consegue compreender isso, irmãos? Amém? Através da regeneração, conhecida como conversão. A regeneração é a conversão, é o novo nascimento que ocorre na nossa vida, na nossa realidade espiritual. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga comigo, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 1 João, aliás, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Essa é a gloriosa proposta de Deus para nós. Mudança de dono, redenção. Mudança de posição, justificação. Mudança de condição, regeneração. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Agora, nós cremos naquele que nos foi apresentado, no Cordeiro Pascal, no Filho de Deus, na morte substituta, vicária de Jesus na cruz. Nós aceitamos a proposta do céu, as boas notícias conhecidas por nós como o Evangelho de Deus. Qual é o Evangelho de Deus? Jesus Cristo. O Evangelho de Deus, as boas novas de Deus é Jesus Cristo. Quando nele olhamos, fixamos, quando a palavra dele nos alcança, nós somos esclarecidos, iluminados, despertados pela poderosa palavra que alcança, olha, a alma, espírito, junta, medulas, discernimentos e propósitos. Esta é a santa e poderosa palavra de Deus. Quando ela nos alcança, quando ela nos toca, nós, crendo nesta palavra, aceitamos esta palavra, aceitamos essa boa notícia, o que ocorre? Essa mudança de condição. Agora passamos a ser filhos de Deus. Diga comigo, filhos de Deus. Diga, quando cremos nele, quando aceitamos a sua palavra, nos tornamos filhos legítimos. Filhos legítimos. O que significa filhos legítimos? Se tem advogado aqui, sabe o que significa isso? Filhos legítimos. Nós temos direito, dado por ele, a herdar de
toda a sua gloriosa bênção, de todo o seu poderoso reino. A Bíblia diz que a igreja do Senhor reinará com ele. Já pensou que privilégio, irmão? Você vai reinar nos 1000 anos, quando todas as nações se juntarão em torno do nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja reinará com o Senhor. Você reinará com o Senhor, porque você é filho legítimo. Irmãos, os descendentes de um monarca, de um rei, ele pode fazer besteira, faz aqui, faz acolá, eles ainda levam uns puxões de orelha e tudo, mas continuam sendo filhos legítimos. E é este poder tão glorioso que Deus nos concede de sermos chamados de seus filhos. A regeneração dentro deste QR Code de salvação, dentro dessa resposta rápida dos céus para a salvação da humanidade, nós encontramos esses 4 aspectos que estamos ministrando aqui nesses domingos de setembro. Primeiro, redenção. Segundo, justificação. Hoje, regeneração. E na próxima semana, para fechar o ciclo, falaremos sobre o 4º aspecto da salvação, que é a santificação. Você entende o que eu estou falando? Esta palavra, irmãos, eu quero que entre no seu coração e ela faça algo poderoso dentro do seu coração, para que você comece a exaltar o nome do Senhor, a glorificar o nome do Senhor de maneira mais enfática, incisiva, poderosa, para que você possa tomar proveito de tudo que o Senhor tem nos oferecido com efusividade, com celebração, com entusiasmo. Porque o grande problema da vida cristã nos dias atuais é porque as ilusões midiáticas, as ilusões deste mundo tenebroso são tão grandes, tem tanto vagalumezinho acendendo uma luzinha mequetrefe, irrisória e que atrai a atenção. Ficamos como mariposas, atraídos por uma luzinha, ofuscando a nossa verdadeira identidade, como foi dito aqui pela nossa irmã. Ela tinha uma identidade, agora tem outra. Agora tem identidade de herdeira dos céus, filha legítima, filha de Deus, porque aceitou a palavra da verdade. Você recebe essa palavra no seu coração? Você pode ficar de pé no nome de Jesus.